Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. Estou comentando o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Marcos foi o primeiro, Lucas e Mateus mais ou menos na mesma época, e o João o último ali entre o ano 80 e 100 depois de Cristo. Algumas divergências dizendo que foi antes, devido a ele não relatar no seu evangelho a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Mas a ideia mais aceita é que é ali perto do ano 100. E Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e o Evangelho de João foi escrito para a igreja, porque já estava constituída. O principal foco de João era combater o gnosticismo, que era a doutrina, o ensinamento que dizia que Jesus não era de carne, ele parecia ser de carne, era somente um espírito. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, está escrito: estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo e nele tenhais a vida eterna. Então, João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Na minha opinião, é o evangelho mais profundo, é o que fala mais da obra do Espírito Santo, porque na verdade é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E estou aqui comentando esse versículo tremendo de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Estamos comentando cada termo desses versículos. Começamos com uma introdução, depois falamos sobre o ladrão, falamos sobre o termo roubar, depois matar e hoje vamos comentar o termo a destruir. O ladrão não vem senão a destruir. Vamos falar desse termo nesse dia. No nosso dicionário, esse termo destruir é usado como uma ação que leva a fazer desaparecer, acabar, arruinar com alguma coisa. É um termo tão forte que é usado quando se põe um fim a um relacionamento, por causa do seu peso emocional. Ele terminou comigo e destruiu a minha vida. Veja como é forte esse termo, para explicar o fim de um relacionamento. E a origem desse termo vem do latim. Você sabe, já comentei em outros vídeos aqui, a língua portuguesa, ela é originada do latim, que era a língua falada no Império Romano. Por isso que temos aí uma infinidade de palavras no português que têm origem no latim. E destruir vem do latim destrutuere, que é causar destruição, e também desconstruir, algo que está construído, e destruir, desconstruir. Às vezes a palavra desconstruir é usado de uma forma errônea em alguns casos, mas é essa a ideia que ela tem, de acabar com algo que está construído. E essa palavra destruir no Novo Testamento, que é o que estamos estudando aqui, no Novo Testamento tem vários significados. Em Marcos, capítulo 1, versículo 24, Jesus está numa sinagoga em Cafarnaum e um homem ali possesso de demônios, o demônio fala a Jesus e diz: o que temos contigo, isso é, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir, isso é, tu venho nos tirar do caminho. Então, nesse texto, destruir quer dizer tirar do caminho. Já em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, Paulo está citando Isaías 29, 14, onde ele diz: destruirei a sabedoria dos sábios. Esse destruirei ali quer dizer, vou tornar inútil. Já no versículo áureo do Novo Testamento, para nós, o povo de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O termo ali destruir vem como perecer.
que quer dizer ser entregue a uma miséria, no caso, a miséria eterna. Em Hebreus capítulo 1, versículo 11, o termo destruir também aparece como perecer, quando o escritor está ali exaltando o atributo eterno de Deus. Eles perecerão, mas tu permanecerá para sempre. Esse perecer ali, esse destruir ali, que vem como perecer, quer dizer serão apagados, desaparecerão. Já que no capítulo 10 de João, versículo 10, o termo destruir é declarar alguém que vai ser morto, anunciar que vai morrer. Esse mesmo termo, dessa forma, é usado em Mateus 2,14, quando o anjo avisa José que Herodes queria matar o menino Jesus. E também é usado em Mateus 12,14, quando Jesus curou o homem da mão mirrada na sinagoga. E os fariseus formaram um conselho, fizeram uma reunião, planejamento para matar Jesus. Estavam anunciando a morte de Jesus. Então essa que é a ideia aqui em João capítulo 10, versículo 10. Essa palavra destruir, anunciar a morte de alguém. O ladrão citado por Jesus é a liderança judaica. Um líder, ele tem influência sobre outras pessoas com o objetivo de levarem elas para alcançar um bem comum, um propósito comum. No caso da liderança judaica de Israel, qual era o propósito, qual era o objetivo? Levar as pessoas a se aproximarem de Deus, levarem as pessoas a ser mais íntimas de Deus, porque o profeta representa Deus perante os homens e o sacerdote representa os homens perante Deus. Então essa que é a ideia do trabalho do sacerdote, levar as pessoas mais perto de Deus. Ao invés disso, afastavam o povo cada vez mais de Deus, porque subjugavam o povo através da sua autoridade religiosa, usando o medo por serem os representantes de Deus na terra. Não aceitavam nenhum tipo de questionamento e não deixavam a sua ostentação, de certa forma até faraônica, em prol do povo, que vivia sofrendo por causa da carga tributária de Roma. Por isso que Jesus diz que a intenção desses ladrões, os líderes judaicos, é roubar, pegar furtivamente, sem a pessoa perceber, matar, isso é, oferecer em sacrifício para si mesmo e destruir, anunciar a morte desse povo. Porque, como eu já falei, ao invés de aproximarem eles a Deus, estavam afastando cada vez mais. A miséria espiritual do povo era tão grande que eles estavam condenados à destruição. Jesus denuncia com dureza os líderes judaicos que exploravam o povo sem se preocupar com as consequências. O mestre se coloca como os profetas do Velho Testamento, que denunciavam a corrupção da liderança de Israel, onde que essa corrupção influenciava na conduta da nação. Como Isaías e Ezequiel, Jesus chamava a liderança a um verdadeiro arrependimento. Mas devido a seus corações duros, o resultado foi a perda do reinado religioso. Aí nós devemos lembrar de Lucas capítulo 12, versículo 48. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito obrigado, meus irmãos, por esta aula. No próximo final de semana vamos estar comentando a parte do eu vim, quando começa ali Jesus falar da sua chamada, daquilo que ele veio para fazer, né? Como está ali no versículo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Tchau.